Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje dia 29 de novembro de 2024, 1 hora da tarde aqui em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo, 8 horas da manhã no horário de Brasília. Deixa eu avisar vocês que amanhã eu estou saindo aqui da Ucrânia, como estava planejado, né, ficar o mês de novembro aqui, e estou indo para Israel. Eu saio amanhã, chego em Israel no dia 2, né? Porque vocês sabem, aqui de Kiev eu tenho que pegar o trem até a Polônia, da Polônia eu pego o avião até Israel, então nesse processo todo aí vai 2 dias. Mas aí, só para avisar vocês que nesse período pode ter vídeo atrasado, pode faltar vídeo, pode ter algum problema, mas tá tudo bem, é só por conta da viagem. Chegando dia 2 lá em Jerusalém, eu começo a gravar os vídeos de lá, boto vocês, e vou mantendo vocês avisados também durante a viagem, qualquer coisa, tá? Só para avisar já de uma vez. E, bom, falando aqui sobre a Ucrânia, tivemos mais um grande ataque com drones essa madrugada. De fato, eu ouvi o alarme aéreo várias vezes durante a noite. Foi um ataque em várias posições aqui na Ucrânia, mais um grande ataque com um número grande de drones. Agora, a boa notícia dessa história toda é que, segundo Putin, esse ataque que ele fez ontem, né, que foi um ataque muito grande também com mísseis e drones, que causou a interrupção de energia elétrica e coisa e tal, e o ataque de hoje, isso é o que ele fez por conta do uso do ATACMS contra a Rússia. Então, se é só isso, já está resolvido, né? Viu? O pessoal estava com medo de Terceira Guerra Mundial. Não, porque vai ter Terceira Guerra Mundial e não sei o que. Não, já foi isso, já está tranquilo. Ontem faltou luz aqui mesmo, teve problema com falta de luz, mas já resolveu o problema, já está funcionando a luz aqui de novo. Vai ter agora os cortes escalonados, né? Infelizmente tem que fazer isso, né? Até reparar totalmente o sistema elétrico, mas vamos todos sair do outro lado, né? É verdade, imagina-se que os russos vão fazer outros ataques desse, mas nada que a Ucrânia já não tenha atravessado em invernos passados. Na linha de frente, nenhuma mudança, mas teve um monte de ataques da Ucrânia também contra a Rússia, tá? A Ucrânia atingiu alguma coisa muito grande aqui na Crimeia, também refinarias e depósitos de óleo aqui próximo de Rostov-on-Don e também aqui embaixo em Krasnodar. Um ataque grande da Ucrânia também contra a Rússia, retaliando o ataque russo contra a infraestrutura ucraniana, né? Para quem não lembra, houve há um tempo atrás uma proposta de acordo em que a Ucrânia se comprometia a não atacar as refinarias russas e a Rússia se comprometia a não atacar o sistema elétrico ucraniano. Ou seja, né, evitariam ataques em alvos que prejudicam a economia e coisa e tal, que enche o saco das pessoas e que não fazem... Sendo que... o alvo ucraniano é muito mais lógico do ponto de vista militar. Por quê? Porque combustível é um insumo militar, né? Então destruir uma refinaria é um ato de guerra válido. Destruir sistema elétrico não faz diferença, porque quem está na linha de frente usa gerador, não vai se conectar no poste, né? Então, mas de qualquer forma, esse acordo não foi para frente, então é o que temos por enquanto, vamos ficar atingindo de um lado e de outro, né? Do ponto de vista diplomático, a gente tem duas informações interessantes. Primeiro, na Geórgia, aqui em Tbilisi, um grande protesto contra os prédios do governo. O prédio do governo está cercado pelos manifestantes. Por quê? Porque ontem o primeiro-ministro passou uma lei retirando a candidatura da Geórgia à Comunidade Europeia. Então o pessoal está revoltado com isso, a gente já explicou esse problema aqui, é basicamente o mesmo problema que tinha a Ucrânia, né? A população como um todo quer participar da comunidade europeia, quer a prosperidade europeia, mas a elite aristocrática socialista do país quer ficar do lado da Rússia porque ganha mais dinheiro desse jeito, né? Então esse é o problema lá em Tbilisi, o revolta é muito grande com eles lá, né? Outra informação que a gente tem é a ameaça que o Putin fez ao Trump. Tá? O Putin ameaçou o Trump de morte, uma coisa preocupante mesmo, porque exatamente como a gente tem visto, né, o Trump está dando sinais de que vai continuar ajudando a Ucrânia, não era o que o Putin queria. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Só Uso Camiseta para Gravar, Pauta com o Lula e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então tivemos um ataque com 132 drones ontem aqui contra a Ucrânia, em vários lugares da Ucrânia, inclusive aqui em Kiev. Como eu falei para vocês, eu fui acordado de madrugada com alarme antiaéreo, muito drone, barulho de drone mesmo, zoeira de drone, de arma antiaérea, aqui no centro de Kiev. Então foi realmente um ataque muito grande, né? Dá para ver no mapa aqui que teve também em vários outros lugares aqui os drones derrubados. Felizmente, 88 foram derrubados pela defesa antiaérea, 41
com sistemas de guerra eletrônica, o que somando os dois dá 129, né? Um deles voltou para a Rússia. A gente já explicou para vocês que esses que voltam para a Rússia ou que voltam para Belarus é que os ucranianos conseguem hackear o drone e começam a controlar o drone e aí usam ele contra a própria Rússia, né? E, ou seja, no total, portanto, 130 foram derrubados. Teve 2 que atingiram o alvo, infelizmente, né? Os alvos foram principalmente apartamentos e propriedades privadas. Inclusive, dessa vez, não conseguiram atingir nada do sistema elétrico ucraniano, né? O sistema elétrico ucraniano está com problemas, tá? A gente já foi avisado que vai ter blackouts rotativos, né? Vai ter corte de luz programado e coisa e tal. Ontem faltou luz várias horas ao longo do dia. Hoje hoje está tranquilo, mas até em algum momento deve entrar aí o blackout programado, né? E, em compensação, a Ucrânia também fez ataques aqui. Isso aqui foi em Vitino, na Crimeia ocupada, uma grande explosão aqui, ó. Vitino fica nessa região aqui, perto de Evpatória, em algum lugar por aqui, ó. Não sei se eu vou... Aqui, ó, Vitino. Vitino, essa cidadezinha aqui. Repara que tem aqui uma cidade aqui, tem uma instalação industrial que a gente não sabe o que é aqui. Deve ter sido isso o afetado aqui, essa explosão nessa região, né? Como tem alguns traços aqui de munição, pode ser a explosão secundária, isso daqui, ó. Muitas explosões foram ouvidas, isso pode ser uma posição de defesa antiaérea, então pode ser que os ucranianos tenham atingido um S-400, um S-300, algum sistema de defesa antiaérea. Por que eu sei que tem munição? Tá vendo quando tem essas linhas aqui brancas do lado? É justamente a munição que pega fogo descontrolada e cai para o lado. Então forma esse tipo de coisa, né? Explosão muito grande aqui, ó. Tá vendo? Bem característico isso daqui. Saiu a notícia que a Ucrânia destruiu um radar de 5 milhões de dólares ali na Crimeia, né? Ou seja, pode ter sido isso, tá? Esse radar aqui é um sistema russo de detecção antecipada. Pode ter sido isso que foi destruído ali. Eu acho que não, tá? Eu acho que isso aqui foi um outro ataque ucraniano, porque você lembra, os ucranianos também fizeram um ataque a Sevastopol e a Belbek alguns dias atrás, né? Então, ou seja, pode ter sido isso destruído no ataque anterior e agora um outro sistema de defesa antiaérea. De qualquer forma, uma excelente notícia a destruição desse radar aqui na Crimeia, né? Não foi só isso não, tá? Teve vários depósitos de óleo pegando fogo lá na Rússia. Isso aqui ali em Rostov-on-Don. Dá para ver o incêndio aqui, o pessoal gravou o incêndio aqui em Rostov-on-Don. Aqui uma outra imagem é uma planta de Atlas Oil, próximo de Kamersk-Shakhtinsk, na região de Donetsk. É nessa região aqui, ó. É aqui onde está essa... Aqui, Kamersk-Shakhtinsk é essa região aqui. Em algum lugar aqui tem um depósito de óleo que está pegando fogo aqui, ó. Provavelmente esse depósito de óleo aqui, que foi atingido pelos ucranianos, né? Por um drone ucraniano aqui, dá para ver ele pegando fogo aqui. Teve esse outro ataque aqui numa refinaria ali na região de Rostov. Parece que é o mesmo lugar aqui. Isso aqui é a visão noturna aqui, ó. É o mesmo lugar. Tá? Isso aqui só foi gravado à noite, né? O ataque foi à noite, começou à noite, e aqui são as visões durante o dia do mesmo ataque, né? Aqui, ó, forças ucranianas estão atacando vários pontos na região de Rostov. Até aqui, 30 drones foram destruídos ou derrubados por guerra eletrônica. Isso é o que dizem os russos, né, do ataque ucraniano. E parece que a refinaria de óleo a refinaria de óleo agiu corretamente como defesa antiaérea, né? Então, excelente notícia isso daí. Também estão falando sobre Tuapse. Tuapse é uma refinaria nesse outro lugar aqui, ó, mais aqui embaixo. Tuapse fica nessa região aqui. Tuapse. Essa região aqui é próximo de Sochi, né, no sul da Rússia. Então também temos informações de que a refinaria de Tuapse teria sido atingida por um drone ucraniano aqui nessa noite, né? Na linha de frente, nenhuma mudança significativa. Os mapas do Polevolan aqui seguem na mesma toada, tudo basicamente a mesma coisa, como a gente tem visto aí nos últimos dias, né? Então nada que mude a linha de frente, mas tem uma informação importante, continuam morrendo muitos russos na linha de frente. É uma situação de desespero muito grande, porque o Putin esperava avançar mais, né, e não está conseguindo. De ontem para hoje foi o recorde, 2030 porquinhos foram resolver o problema deles lá com Satanás, né?
Então tá aqui, ó, de ontem para hoje, 2030. É um recorde, tá? O anterior era 1970. Repara, estão morrendo 2.000 russos por dia ali na linha de frente e eles não conseguem avançar praticamente nada, né? De vez em quando tem um avançozinho pequeno ou outro, tipicamente é revertido depois, mas os russos estão perdendo muito pessoal e muito equipamento também, muita coisa aqui destruída, carros de transporte de pessoal, 8 tanques destruídos também, ou seja, uma quantidade grande de veículos destruídos de ontem para hoje, né? E outra coisa curiosa que acontece aqui é uma determinação do alto comando russo de proibição de uso de carros particulares na linha de frente, né? Como é que funciona isso? É muito comum os soldados fazerem vaquinha e comprarem carros civis para usar na linha de frente. A gente mesmo fez isso. Para quem não lembra, a primeira vaquinha que eu fiz para ajudar a Ucrânia foi justamente para comprar 3 carros aqui para ajudar o pessoal na linha de frente, né? 2 dos carros já foram destruídos, o terceiro chegou a pegar fogo, mas ainda está sendo usado ainda. O Alex Silva tem usado ele ainda aqui na Ucrânia, né? Ou seja, a ideia é justamente você usar um carro civil, é carro baratinho, é carro que você sabe que não vai durar muito tempo, porque na linha de frente não tem como durar muito tempo mesmo. Da mesma forma que os ucranianos fazem isso aqui, os russos fazem isso do lado também, né? Usam carros particulares para fazer esse tipo de coisa, para ter como ter mobilidade, né? Poder trazer uma munição que esteja faltando, ir num mercado resolver alguma coisa, né? Acaba sendo muito útil esse tipo de carro. E só que o governo russo proibiu carro particular na linha de frente. A ideia deles é que você tem que dar o carro para a unidade. Então, se você fez uma vaquinha, conseguiu um carro particular, você tem que dar esse carro para a unidade que vai ser dona do carro, ela que vai decidir o que vai acontecer com aquele carro, né? Isso tem deixado os russos chateados. Por que os russos fazem isso? Porque estava havendo muito caso de roubo de gasolina, né? O pessoal está preocupado. Esses carros que vão para a linha de frente podem abastecer nos postos de combustível lá da linha de frente, né? E aí é gasolina gratuita, você não paga nada por isso. O pessoal estava começando a vender gasolina, né? Fazer contrabando de gasolina. E mais do que isso, eles queriam também que o comandante controlasse o carro, porque acontecia de um cara ter um carro, outro cara não ter, aí o cara não quer emprestar o carro para o outro porque não gosta do outro soldado e não sei o que lá, ter briga na linha de frente, né? Isso aconteceu com a gente também. Vocês lembram que teve uns brasileiros aqui que reclamaram que o Alex Silva não estava entregando o carro, não estava deixando usar o carro, enfim, esse tipo de briga acontece mesmo. E aí eles querem que o carro seja dado para a unidade. Então a unidade fica com a propriedade do carro e aí o chefe que decide quem que vai usar o carro, né? E o pessoal está ficando muito chateado com isso, porque pô, você que comprou o carro, muitas vezes é o próprio soldado que comprou o carro e está usando lá, né? Não foi nem vaquinha, foi o cara que comprou com o dinheiro dele mesmo o carro e está usando lá na linha de frente, agora não pode, tem que dar o carro para o comandante. E tem muita história de comandante que está vendendo o carro. Então, ou seja, o soldado caga sangue para comprar um carrinho para usar na linha de frente, o carrinho tem que ser dado para o comando e nem ele não pode usar, quem decide é o comandante agora, e depois o comandante vende o carro para outra pessoa. Ou seja, o pessoal está realmente ficando muito chateado com isso aqui. Um monte de gente reclamando aqui, os soldados russos reclamando no Telegram dessa medida, né? E um monte de gente reclamando disso. Enfim, é aquele negócio, né? A grande confusão da tentativa russa de manter a coisa centralizada. É o que eu falo para vocês, é o grande erro, esse negócio de você fazer hierarquia centralizada e coisa e tal. Hoje em dia, com a informação descentralizada distribuída, isso não encaixa. Uma coisa não encaixa. Você tem que dar liberdade para o pessoal ter os arranjos por fora. Ah, mas dá briga. Dá briga, mas deixa para lá, né? Briga, quando chegar um inimigo, a gente desconta no inimigo, pô. Enfim, essa é a questão, né? Os russos estão bastante preocupados com isso daqui. Bom, o Instituto para o Estudo da Guerra não traz nenhuma grande novidade aqui, né? Fala sobre o grande ataque feito pelos russos ontem e hoje, né? Justamente aí para comemorar o Thanksgiving, né? Aliás, Happy Thanksgiving para todo mundo aí que comemora. O Putin disse que esse bombardeio grande que teve ontem foi uma resposta aos ataques da Rússia. E bom, teve ontem, teve hoje também, ok, é chato isso, beleza, né? Destruiu o sistema elétrico, que destruiu mais coisa no sistema elétrico, tivemos um blackout ontem, coisa e tal. Mas a verdade é a seguinte, tá vendo? Não teve terceira guerra mundial nenhuma no final das contas. Os ataques já foram usados mais vezes, já teve vários outros ataques usados, já teve 4, 5 ataques com ataques na Rússia e não teve terceira guerra mundial. A resposta do Putin foi, ok, foi uma resposta sacana, tá? Filha da puta. Mas assim, não é terceira guerra mundial, né? Como eu havia avisado para vocês. Bom, a gente tem um problema aqui, os russos estão com um problema de deserção muito grande, tá? Parece que mais de 1.000 soldados
Inclusive, dois tenentes-coronéis desertaram de uma única divisão russa, né? O pessoal está preocupado com a deserção lá, porque foi muita gente realmente, está começando a fazer falta esse pessoal lá. Toda guerra tem alguma deserção, né? Algum soldado que foge, alguém que às vezes, pelos mais variados motivos, ou porque está com medo da guerra, ou porque realmente tem algum problema, enfim, isso sempre acontece. Mas o nível de deserção na Rússia está cada vez maior, e está piorando agora com a questão da desvalorização do rublo, né? Porque o rublo ele caiu 20% aí nos últimos dias, e a maior motivação dos soldados russos na linha de frente é dinheiro mesmo, não tem outra motivação não, é grana mesmo. E aí eles vendo que estão ganhando bem, mas o valor do dinheiro está caindo, ou seja, no final das contas eles estão ficando na merda, né? Está aumentando o incentivo para esse tipo de coisa. Bom, o Kirilo Budanov disse que são falsos os rumores de que ele sairia do GUR, né? Houve esse rumor há um tempo atrás, eu cheguei a mencionar para vocês, falei, eu esperava que não acontecesse, né? Mas tinha esse rumor mesmo. De qualquer forma, foi desmentido, não, o Budanov vai continuar no controle do GUR aqui na Ucrânia, né? Bom, vamos falar sobre os protestos na Geórgia, né? Tá tendo você lembra, a Geórgia é esse país aqui do Cáucaso, né? É um país que tem uma história, de certa forma, parecida com a Ucrânia, fazia parte da União Soviética. Quando teve o fim da União Soviética, eles quiseram se aproximar da Europa, tal como a Romênia, tal como vários outros países que também faziam parte da cortina de ferro, aqui da área de influência russa aqui na Europa, né? Os países bálticos, a Polônia e coisa e tal. Muitos desses países conseguiram, só que, infelizmente, a Ucrânia e a Geórgia ficaram para trás, né? A Geórgia tentou entrar na OTAN em 2008, junto com a Ucrânia. A OTAN negou a entrada da Geórgia e da Ucrânia na OTAN, para acabar com aquela fantasia do pessoal que diz que a OTAN quer crescer, a OTAN que está ameaçando a Rússia. Não, a OTAN não está nada. São os países vizinhos da Rússia que querem entrar para a OTAN para se proteger da Rússia. O motivo é óbvio, olha só o que está acontecendo com a Ucrânia, né? E aí, na Geórgia, eles fizeram a mesma coisa que fizeram aqui na Moldova, né, com a Transnistria, que fizeram na Ucrânia com a Crimeia e com a região do Donbás, que é criar uma, entre aspas, região separatista, né? Então criaram duas regiões separatistas. Esse mapa aqui está mostrando a Abkhazia aqui, mas tem também a Ossétia do Sul aqui, que também é uma região separatista, entre aspas, aqui. É lógico, não é região separatista coisa nenhuma, são soldados russos que ficam ali. Só que a Geórgia continua, da mesma forma que a Ucrânia, querendo entrar para a OTAN e para a Europa, né, para a comunidade europeia. A Ucrânia, depois de muitas eleições fraudadas lá em 2014, né, na revolução que teve aqui na Praça Maidan, fez uma revolução muito grande, chutou os pró-russos todo para fora e aí conseguiu agora seguir um caminho mais sério, né? É lógico, está sofrendo a invasão russa, um absurdo completo, mas se livrou dos russos na política. Na Geórgia ainda tem esse problema, os russos ainda conseguem fraudar as eleições por lá, né? E com isso, na última eleição, ganhou ainda um governo pró-russo, muito triste as eleições, e esse governo pró-russo, ele assinou um decreto anteontem dizendo que não queria mais entrar para a União Europeia. A Geórgia já tinha pedido a entrada para a União Europeia, e daí o governo disse que não, desfez esse negócio, cancelou esse pedido de entrada para a União Europeia, dizendo que era muito melhor fazer parceria com a Rússia, né? Foi exatamente esse movimento feito na Ucrânia em 2013, no final de 2013, que levou a toda a revolução que a gente aconteceu, que ficou conhecido como Revolução da Praça Maidan e coisa e tal, e que levou a Ucrânia realmente cortar laços com a Rússia, né? Vamos ver o que vai acontecer na Geórgia. Tomara que eles tenham esse movimento. O que está acontecendo nesse momento é uma grande quantidade de protestos por lá, a polícia reagindo de forma violenta contra os manifestantes tomando os prédios do governo lá. Tá muito parecido com o que aconteceu aqui na Ucrânia, né? Vamos ver se eles vão ter resiliência de ficar isso por muitos dias. Os protestos na Ucrânia começaram em novembro de 2013, e foram concluir em fevereiro de 2014, né, quando foi a queda do governo do Yanukovych, né? Então aqui dá para ver os manifestantes ali na região, brigam com a polícia, a busca aqui criticando os policiais aqui, né? Enfim, canhões de água, o pessoal jogando canhões de água contra a manifestação lá na Geórgia, realmente
uma manifestação muito grande por lá. Vamos ver se eles vão conseguir, de fato, a independência deles da Rússia, né? Não vai ser fácil, não está sendo fácil para a Ucrânia, mas é o caminho que eles querem. Tem muita proximidade entre a Geórgia e a Ucrânia, tá? Eu estava mencionando até os restaurantes de comida típica da Geórgia são muito comuns aqui na Ucrânia, realmente é muito gostosa a comida. E no meio dessa confusão, o Parlamento Europeu adotou uma resolução na Geórgia, dizendo que condena as violações eleitorais na Geórgia, a gente falou sobre isso, tinha urna com mais votos do que eleitor naquela urna, tinha um monte de coisa absurda, então evidentemente teve fraude eleitoral na Geórgia. Diz que não reconhece o parlamento eleito, portanto, se não reconhece o parlamento eleito, não reconhece a decisão do governo da Geórgia de retirar a vontade, né, a intenção de entrar para a comunidade europeia, né? Enfim, vamos aguardar para ver como é que caminha esse evento lá na Geórgia. Bom, os Estados Unidos descobriram que a Rússia está falsificando dólares para comprar coisas na Turquia. A Turquia descobriu dólares falsos e fez o rastreamento desses dólares falsos e chegou a compras governamentais da Rússia, né? Então, olha que coisa perigosa, né? A gente sabe que a Rússia está sem dinheiro. E lembra quem também costumava fazer falsificação de dólares? Era a Coreia do Norte, né? Será que a ajuda da Rússia para a Coreia do Norte também envolve esse tipo de coisa, né? Aparentemente sim. Isso vai ter consequências, evidentemente, para a Rússia. Podem esperar mais sanções. Vai ser divertido isso. Nesse pronunciamento que o Putin disse que esse bombardeio da Ucrânia foi resposta aos ataques com ATACMS, né? Ele também fez uma ameaça ao Putin, né? Uma ameaça não tão velada assim, né? Ele diz aqui, ó, o Trump não está seguro agora, eu espero que ele seja esperto e uma pessoa cuidadosa, né? Ele disse isso no sentido de que o governo Biden está prejudicando o Trump, o governo Biden é contra o Trump, coisa e tal. Mas tem que tomar cuidado, o Putin é mafioso. Quando ele fala esse tipo de coisa aqui, ele quer dizer exatamente isso. O Trump não está seguro agora. Eu espero que ele seja esperto e cuidadoso. Por que isso? Porque o Trump tem dado dicas de que não vai ser tão subserviente ao Putin como muita gente imaginava, né? Muita gente imaginava que o Trump seria uma cadelinha do Putin. Eu sempre falei que achava que o Trump não ia mudar tantas coisas assim com relação à Ucrânia, não, e poderia até melhorar, né? E o que a gente está vendo? A gente não sabe ainda como é que vai ser, né? Temos que aguardar o Trump tomar posse, coisa e tal. Mas o que a gente tem visto pelas nomeações que ele tem feito e pelas declarações que têm sido dadas é que, ao contrário, ele pode ajudar muito a Ucrânia no final das contas. Então, isso aqui parece recado de mafioso do Putin para o Trump, né? O Trump devia tomar cuidado realmente, principalmente com as U7 que estão perto de você, Trump. Toma cuidado com esse pessoal, é tudo mafioso. O Andrew Perpetua está falando aqui, o Andrew Perpetua, ele é de esquerda, ele era um dos caras que criticava o Trump, que esperava a vitória da Kamala Harris e coisa e tal. Ele está falando aqui, ó, eu acredito que a permissão para usar ATACMS na Rússia e o pacote de 24 bilhões de dólares para o ano que vem ou vieram do Trump com uma ideia dele, ou foram ideia do Biden e o Trump deu a benção dele, né? Aceitou também, né? Eu também acho que esse escalonamento do Putin na retórica, né, de Terceira Guerra Mundial, de bomba nuclear, não sei o que lá, foi, na verdade, uma conversa que está tendo por trás aí. Eu acho isso também, é o que eu estou falando para vocês, eu acho que o Putin está puto com o Trump porque achava que o Trump ia resolver o problema dele e está vendo que não vai resolver, né? Ou seja, em resumo, eu acho que o Putin forçou muito a mão dele e se ferrou, né? O Putin apostou todas as fichas que o Trump ia ganhar, ia congelar a guerra, e aí, pronto, salvou o Putin, salvou a Rússia. E o Trump não parece disposto a fazer isso, ou seja, o Putin ficou na merda, no final das contas, né? O Putin imaginou que capturar terras na Ucrânia daria a ele uma vantagem, né, um ponto de negociação para o resto do mundo. Quando, na realidade, o resto do mundo se importa muito mais sobre a economia russa do que sobre terra. Aliás, isso é um ponto que eu falo sempre, né? Comércio é o que traz a paz, né? Hoje em dia, território capturado meio que não faz diferença. Economia é muito mais importante, né? E, de fato, né, é por isso que a gente vive num século relativamente pacífico, apesar do Putin. É só o Putin mesmo que é um idiota com essas ideias ultrapassadas de território, de capturar território e coisa e tal. Essa ideia, a economia que importa, e a economia russa ficou num buraco tão grande agora que na verdade o Putin não tem uma vantagem na negociação, ele tem uma desvantagem, né?
As pessoas agora veem a Rússia como algo que você pode tomar vantagem. Até o Lula está comprando diesel barato da Rússia e coisa e tal. Ou seja, os países todos do mundo estão vendo a Rússia como um pobre coitado surrado que você pode ir lá e aproveitar a vantagem dele, né? Mesmo que você não se importe com a Ucrânia, você pode usar a guerra para reduzir preço de óleo e gás. E isso, eu não preciso dizer para vocês, que ferra a Rússia completamente no final das contas, né? De novo, a expectativa do Putin era que o Trump ganhando ia congelar essa guerra. Isso não vai acontecer. Então o Putin está com um problema. É isso que está acontecendo agora, essa revolta, a gente ficou sem luz uma parte do dia de ontem justamente por conta disso, né? Enfim, parece que a vitória do Trump está saindo melhor do que encomenda. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.